Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Thiago. A gente está no terceiro episódio do Apenas um Podcast. Na verdade, este é o segundo episódio. Hoje a gente vai falar de um grande ícone da cultura pop, o palhaço assassino, John Wayne Gacy. E comigo tenho a Marisa. Tudo bem, Marisa? Oi, pessoal. Vocês pediram demais pra gente falar do John Wayne Gacy, sempre falam dele nas lives, então a gente pensou que ele merecia um episódio só sobre ele, porque essa história longa, ela é bem complexa, na verdade, eu acho ela muito interessante nas coisas que o John Wayne Gacy acabou influenciando no mundo mesmo, na cultura pop. A gente vai falar mais sobre isso depois. Sim, ele foi uma grande influência e também ele começa aquela personalidade de serial killer modelo, né? Modelo para a sociedade, pai de família. É uma coisa que acontece em vários casos depois desse. Ele deu, acho que, o estopim para os grandes assassinos que tinham um número gigante de pessoas, e aí se começa a entender o conceito de serial killer, né, Marisa? É bem legal esse caso por causa disso. É um caso bem difícil, a história de vida dele também é bem estranha. Só antes queria parabenizar a Marisa. Eu sei que você teve uma live no TikTok de 1.200 pessoas, fico muito feliz por isso e queria te parabenizar, Marisa, por isso. Muito obrigada a todo mundo, que eu sei que a maioria dos nossos ouvintes vem lá do TikTok ouvir a gente. Muito obrigada a todo mundo. Agora acho que eu bati 153 mil seguidores, então muito obrigada a todo mundo que tá lá do TikTok, que assiste as lives e que vem aqui no podcast. E eu ouvi na live de hoje o pessoal falando que esse é o melhor podcast de todos, então vamos ver, né? Claro que não tem clubismo envolvido, mas vamos lá, então. Não. Vamos lá, Marisa, pode começar. Vamos começar do início, né, mesmo? Acho que pra gente falar de serial killer, a gente tem que saber como que foi a vida deles, né? E no caso do Gacy, ele nasceu no dia 17 de março de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos, né? O pai dele se chamava John Stanley, ele era mecânico e também veterano de guerra, e a mãe dele se chamava Marion, e ela era dona de casa. Ele era o segundo filho do casal e ele tinha outras 4 irmãs. E uma curiosidade é que o nome dele foi uma homenagem à estrela favorita da mãe dele. Eu não conheço, mas é uma das homenagens que teve. Interessante, eu não sabia também, né? Bom, apesar desse sinal fofinho, a relação com os pais dele não eram muito boas, assim, né? O pai dele era alcoólatra e por conta disso ele violentava, espancava o Gacy na infância. Ele também desdenhava bastante do filho dele, ele chamava o filho dele de marica, porque ele sempre teve um comportamento considerado afeminado. Isso, afeminado. O pai dele zoava muito ele, tinha várias questões de abuso psicológico, porque o Gacy, ele tinha uns sérios problemas de saúde, sabe? Ele tinha problemas muito graves de saúde e que ele não conseguia ser uma criança normal, que conseguia brincar com várias pessoas, ele não tinha essa vida social com as crianças e acabava que o pai dele chacotava ele, menosprezava, achava que ele era fraco, um abuso psicológico bem forte. E além disso, né, pelo que você sabe, pelo que se lê sobre ele, desde a infância dele já era bem claro que ele tinha preferência a se relacionar com homens. Então isso era imagina, né, gente, anos 40, 50, as pessoas eram muito mais preconceituosas do que elas são hoje em dia, né? Se ainda hoje em dia tem bastante preconceito, imagina naquela época. E o pai do Gacy fazia questão de jogar isso na cara do filho dele. E apesar dele ser esse pai horrível, o Gacy carregou pro resto da vida dele essa coisa de que ele queria agradar o pai dele, que ele queria dar orgulho pro pai dele. Ele queria toda vez, se vocês vão ver isso, principalmente na fase adulta da vida dele, que ele queria ser esse cidadão modelo justamente porque ele queria agradar o pai. Sim, e mesmo com todos esses abusos psicológicos, físicos que ele teve do pai, ele não guardou nenhum rancor do pai. A gente vê em casos criminais que tem serial killers que guardam o rancor e tem mágoa. No caso do Gacy é um caso bem diferente, eu vou até dizer atípico, não sei se seria, mas que ele quer provar pro pai dele que ele é um homem, sabe? Que ele tem aquela questão de ter masculinidade, que ele consegue, que ele é bem sucedido. Em nenhum momento o Gacy leva essas agressões físicas e psicológicas que ele levou, ele não leva de um lado ruim, digamos assim. Ele não julga o pai dele, ele quer a aprovação do pai sobre qualquer custo, assim. E a gente vai ver no decorrer do tempo, na vida adulta dele, isso vai afetar bastante ele, tanto que ele era chamado de filhinho da mamãe pelo pai e tinha alguns abusos sérios
pelo que eu pesquisei aqui, eu quero saber a sua opinião também, Marisa, porque eu sei que as nossas pesquisas são diferentes, mas que ele teve um abuso sexual. Algumas fontes dizem que é o pai dele, outras fontes dizem que são amigos da família. O que você falaria sobre isso, Marisa? Você tem alguma informação? Nas pesquisas que eu fiz, apontaram que foi o pai, a pessoa que fez esse abuso, mas eu acho que aconteceu, só que sempre essas histórias de infâncias do serial killer, sempre tem alguma informação assim que não bate nas pesquisas, até porque foi se perdendo, né? E às vezes até o próprio serial killer depois mente a história, sabe? Então esse é um problema, mas eu acredito que realmente aconteceu, mas por conta dessas referências não bateria, provavelmente a gente nunca vai saber ao certo quem de fato fez esse abuso, sabe? Porque é bem comum na infância dos serial killers eles sofrerem abusos sexuais. Sim, tem toda a questão de vergonha, né? E aí quando eles vão relatar isso tanto para os detetives, depois que vão investigar o caso, tem que tomar muito cuidado com o que eles falam, do qual é a forma, porque às vezes eles podem romantizar algumas coisas ou maquiar outras, mas tem uma coisa Sim. que o John Wayne Gacy sofria muito, era problemas de saúde. Eu tenho aqui que aos 11 anos, eu acho muito inacreditável isso, porque aos 11 anos ele foi atingido por um balanço e causou um coágulo no cérebro. E aí ele não foi diagnosticado, não descobriram o que ele tinha, só que ele sofria de vários apagões. O menino apagava e só foram descobrir isso 5 anos depois, assim, que ele tinha esse problema. E o pai dele ainda desdenhava, achando que você não tá tendo problema, você só não quer ter contato com as pessoas, sabe? Achava que ele era meio estranho, que ele não se encaixava, essa relação com o pai era bem tóxica. Eu acho que só com 16 anos eles vão descobrir esse coágulo e o pai simplesmente se recusou a prosseguir com o tratamento médico, né? Sim, o pai não dá muita bola, mas chega uma hora que eles precisam tratar e tratam isso, mas é uma coisa que a gente já vê que o pai tem muito poder e influência sobre ele, sabe? E pra mim, nossa, se imagine uma criança ficar vivendo de apagões, então ele não tinha uma vida normal, sabe? Ele não conseguia ter amigos, brincar e ter várias conexões sociais de amizade com outras pessoas. Mas agora a gente já vai avançando um pouco na história dele, tá? Você teria alguma coisa pra dizer agora, Marisa, da adolescência? Eu sei que assim, o ambiente escolar também não era um ambiente fácil pra ele, até porque, acho que até por conta dos vários problemas de saúde que ele tinha, ele sempre foi acima do peso, ele sempre foi mais gordinho e por conta disso ele sofria muito bullying na escola. E além disso, se eu não me engano, aos 17 anos ele foi diagnosticado com uma doença rara no coração. Eu não consegui achar exatamente qual era essa doença, mas era uma doença rara no coração, né? E até uma das referências que eu li fala que o hospital passou a ser a segunda casa dele. Uau. Eu tenho aqui que quando ele tinha, acho que 16 para 17 anos, quando ele acho que ele saiu depois, ele começou a trabalhar numa funerária lá em Las Vegas. Nessa funerária, ele disse que ele tinha que cuidar da capela mortuária. E na capela mortuária, ele tinha acesso aos mortos e aí ele dormia com os mortos. Ele tinha essa questão de dormir com os mortos. Você sabe de alguma polêmica que tem envolvendo nessa fase aí, que ele trabalhava na capela? Tem a grande treta que ele diz, depois ele se contradiz e tal, de que ele teve relações com 2 dos cadáveres que ele tava lá, ou seja, ele praticou necrofilia, né? Mas é uma coisa que ele diz, depois se contradiz, diz e contradiz. Então não é uma certeza, mas, né, que nem o que a gente tava conversando sobre esse caso, eu não duvido de nada. Eu também não, porque o caso do Gacy é muito surreal, assim. Essa surrealidade que vai criar toda a mítica de que vem depois, né? Depois de tudo isso, o Gacy tinha essas questões, depois ele virou uma pessoa extremamente diferente. Ele fez faculdade, eu acho, que é de administração ou um curso técnico, e depois desse curso técnico ele basicamente mudou a personalidade dele, ele vira uma pessoa muito mais sociável, ele começa a se adaptar às situações. É um cidadão de bem. Sim, ele começa a virar o prototipo do cidadão de bem e ele almeja isso também, como a gente falou lá atrás, por causa do pai dele, porque ele queria ser um cidadão modelo para provar pro pai dele isso. Então é muito estranho, porque para mim, eu não sei qual que é a sua sensação, Marisa, mas para mim o Gacy, ele é um camaleão social, sabe? Ele consegue entrar em tudo, na fase adulta ele consegue se adaptar
adaptar muito bem, ele tem várias mudanças e ainda assim ele consegue se adaptar de uma forma excelente, assim. E isso pra mim é muito estranho, mas ele é muito adaptável, né? Ele consegue, muda muito a vida dele e ainda assim ele consegue se adaptar a todas as questões. Tanto que, né, vamos entrar em mais detalhes da vida adulta dele, né, essa segunda fase. Ele se casa, né, ele teve 2 esposas, né, mas a primeira foi a Marilyn Myers, né, eles moravam na cidade de Waterloo, em Iowa. Eles tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael e uma menina chamada Christine. E além disso, o sogro dele, né, ele era dono de ele era dono de 3 franquias do KFC, olha só. E o John, ele acabou sendo responsável por administrar esses 3 estabelecimentos, tanto que ele ficou conhecido por ser um ótimo empresário. De fato, ele tinha muito talento em trabalhar com o comércio, né, ele ficou conhecido por isso. Dá pra ver que ele tem esse sucesso porque ele faz lá o curso de administração e ele começa a se tornar bem sucedido, tanto que ele entra para a Câmara de Comércio Júnior, que é uma organização nacional para a instituição de criação de novos líderes, e ele se dedica muito a essa organização e também se envolve com política. Ele era do Partido Democrata, é isso, Marisa? Eu não lembro muito bem. Partido Democrata, exatamente. Até quando eu comecei a ler, eu li Partido PC, ele vai ser Partido Republicano, mas não, era Democrata. Agora me lembra daquele meme do Democrata e Republicano, os dois jogando a bomba, só que o Democrata com mais bandeiras de causas, né? Sempre lembro. Uma bandeira LGBT. Sim. Sim. Bom, vamos lá então. Ele vai para a Câmara de Comércio Júnior. Essa era uma organização que ela criava líderes de negócios e essa organização é bem polêmica porque ela tinha umas festinhas de swing, para sua adesão ela tinha várias coisas estranhas. Coisa normal para cidadão de bem na minha mente. Sim, né? Uma coisa família normal. Tradicional sempre vem com a amante junto, né? Assim que funciona. Mas além dessa vida política, né? Acho que a informação mais louca desse caso, né? O crossover. Eu adoro quando tem crossovers nos casos de pessoas famosas que conheceram serial killers e coisa e tal. Mas ele era considerado tão exemplar, até porque ele tinha essa vida política ativa na cidade, né? Que ele ganhou um prêmio, o Homem do Ano da cidade. Gente, vocês têm noção? E além do mais, assim, não foi tipo só o prêmio, que maravilha. Quem entregou esse prêmio pra ele foi a primeira dama dos Estados Unidos, Rosalynn Carter. Ela era esposa do Jim Carter, que foi o 39º presidente dos Estados Unidos. Tem a foto, vocês derem um Google aí, vocês vão achar a foto da primeira dama entregando o prêmio pro Gacy, ela toda sorrindinha assim, e ele recebendo o prêmio. Eu fico imaginando a reação dela depois, quando ela soube a história. Que bom que não tinha Twitter, né? Que bom que não tinha Twitter, porque senão essa mulher tava ferrada. Sim, eu vi até que ela tá viva ainda. Eu gostaria muito de saber o que foi que ela pensou quando ela soube de toda essa história. Deve ser muito louco, né? Não sei como eu me senti pensando que eu, sei lá, cumprimentei um cara e depois é um dos maiores serial killers da história. Deve ter sido muito louco. Mas vamos passar um pouquinho de pano, porque pelo que eu pesquisei, era um prêmio que era dado para várias comunidades para incentivar o bom patriotismo, o bom cidadão. Então ela deve ter dado isso daí para muita gente. E deu azar. Então, lá nessa Câmara de Comércio, o Gacy ele começa a se envolver mais com ele, começa a ter um papel de liderança dentro dessa Câmara de Comércio, e é aquilo, o Gacy vai, digamos, ter aquela compartimentalização que a gente conhece entre os serial killers com essa Câmara de Comércio. Por quê? Essa Câmara de Comércio tinha várias festas que eram regadas a muito prostituição e casa de swing. Então, de dia, o Gacy tinha o seu papel de homem trabalhador do KFC, inclusive, ele gostava de ser chamado de coronel, que é o KFC tem o Coronel Sanders, que é o criador, e ele gostava de ser chamado pelos subordinados de coronel. Olha como ele... A classe trabalhadora não tem um minuto de paz, né? Né? Isso já prova bastante coisa da personalidade do Gacy. Ele gostava de ser muito controlador. A gente vai ver nos casos a seguir sobre isso, né? E tanto que nessa Câmara de Comércio ele vai ter a primeira experiência homossexual dele, e ele se embebeda com outro membro e ele faz sexo oral nesse membro, mas o Gacy não fica muito satisfeito com isso, sabe? Não era o que ele pensava, parecia que ele precisava de algo mais. E a gente vai ver que no futuro esse algo mais fica bem complicado. Vamos para os casos então, Marisa?
Mas antes da gente ir pros casos, né, essa máscara que ele criou de bom homem não durou muito tempo, né? Porque ele foi preso pela primeira vez em 1968 devido à agressão sexual. Na época eles chamavam de sodomia, né? Ele abusou de um menino de 15 anos e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Só que acabou que ele não ficou preso todo esse tempo devido ao ótimo comportamento dele. Ele foi solto 2 anos depois. Assim que a primeira esposa dele, a Marilyn, soube da acusação, então ela pediu o divórcio. Ela simplesmente pegou os filhos e foi embora. E daí, antes dele começar a agir como serial killer, ele até tentou se reconstruir, vamos dizer assim, né? Ele voltou a morar em Chicago e lá ele se casou com uma amiga de infância dele chamada Coraline Hoff. Nessa casa que ele viveu, que foi a casa onde vai acontecer os crimes, morava ele e as enteadas dele, né? Só que o casamento deles não durou muito tempo, né? Justamente porque nessa época ele começou a trabalhar como empreiteiro. Na verdade, ele tinha uma empresa chamada PDM Constructors, né? Que eles faziam pintura, decoração e manutenção de casas. Só pra vocês terem uma noção, em 1978, o faturamento deles foi de $200 mil em 1978. Acho que ainda é muito dinheiro isso. E na época devia ser mais ainda. Sim, era PDM, que era Painting, Decoration, Maintenance. Então era pintura, decoração e manutenção, isso, Marisa? Eu acho que é isso, né? Exatamente. E nessa época, como eu disse, eu acho que ele tava tentando construir a máscara de bom homem dele, que também não vai durar muito tempo, porque logo depois aí, se ele começa os assassinatos, foi nessa época que surgiu o Pogo, que era o alter ego dele de palhaço. Ele começou a se vestir de palhaço nessa época. Pogo era o nome que ele escolheu. E ele ia pra hospitais onde tinha crianças doentes, ele ia pra festas beneficentes ou festas de aniversário dos amigos dele, e lá ele se fantasiava de palhaço, animava as crianças completamente de graça, e as pessoas ficavam muito admiradas com ele fazer isso, né? Nossa, que bonito ele fazer isso pras crianças e tal. Então, foi aí que surgiu esse lance do palhaço assassino, né? Porque ele... E realmente, assim, eu vejo as fotos dele vestido de palhaço, eu acho... Não sei se é porque eu já sei quem ele é, mas eu continuo achando muito assustador. Acho que se eu fosse a criança, eu ia sair correndo da festa, tô falando sério. Mas o fato é, né? Ele fazia tudo isso pra pagar a imagem de bom homem, né? Ele e a esposa dele, a Carolee, se divorciaram em 1975 por causa da empresa. Mais ou menos no final, assim, quando ele começa a fazer os crimes, ele já não estava administrando a empresa muito bem. Ela acaba pedindo o divórcio dele, ele aceita, e justamente depois do divórcio que ele começa a fazer a maioria dos crimes. Ele já tinha feito alguns crimes enquanto ele estava casado com ela, mas depois do divórcio, ele acaba fazendo mais ainda. Por quê? Porque aí a casa fica só pra ele. Então, como ele tava sozinho agora, ele tinha liberdade, entre aspas, pra fazer o que ele quisesse, né? Então, ele podia levar as pessoas que ninguém ia ver. E nessa casa que ele constrói um compartimento secreto, na verdade. Tinha um armário lá, que tinha um fundo falso que dava pra um cômodo onde os crimes aconteceram. E aí sim a gente entra na parte criminal, de fato, desse caso. Mas vamos recapitulando que a primeira questão criminal foi lá em 1967, que ele teve o primeiro ato de agressão. O que já começa a mostrar muito da personalidade do Gacy é que ele contrata alguém para intimidar esse jovem de 15 anos. E pelo que eu pesquisei, Marisa, esse adolescente era filho de um dos membros do Partido Democrata. É muito engraçado porque o Gacy, em 68, quando vai ter o caso dele, ele é um pouco arrogante, né? Então ele fala, pode fazer o teste do polígrafo, que vocês vão ver que eu sou inocente. E literalmente o teste do polígrafo, ele só acertou o nome dele, só o nome, é apenas o nome. E é um pouco engraçado porque ele fala, não, pode fazer o teste de polígrafo, só acerta. A única coisa que ele passou foi o nome dele. Que bom, né? Ele foi condenado a 10 anos de prisão, ele só cumpriu 1 ano e meio, como a Marisa tinha falado. Ele virou o cozinheiro-chefe e ele melhorou muito a comida e a administração da cozinha da cadeia. Então, por isso, ele vai ser solto como preso modelo, e na liberdade condicional dele já começa a acontecer algumas coisas meio estranhas, porque assim, ele em 71 ele teve um incidente de agressão sexual com um adolescente, e como ele estava numa liberdade condicional, ele deveria voltar para a cadeia, mas não se sabem porque o menino aparentemente não dá continuidade ao processo, o menino desaparece, ninguém aparece para depor e o caso some, e assim, mais uma vítima que eles dizem que pode ser uma possível vítima do Gacy, porque o que
O que acontece? O menino não depõe, o caso não vai pra frente e não descobrem, questão da liberdade condicional, não descobre ele e ele fica muito, muito, muito tranquilo, achando que, ok, agora eu posso fazer, e passa acho que o sabático dele, né, e tá preso, e acontece uma coisa ainda mais escabrosa, queimam os arquivos. Os arquivos dele são queimados e só vão descobrir muito tempo depois, assim. Isso é uma coisa que também acontece. Acho que em outubro de 71 acaba sua condicional e por uma queima de arquivos, queima onde guardavam os arquivos e acontece isso, sabe? Ele tá livre de novo, sem acusação, e quando ele tinha que ser acusado de alguma coisa, o único depoente desaparece. Coisa, né? Que estranho, né? Ele já tinha histórico de intimidação, a pessoa some, não procuram e ele fica solto. E aí agora, esse é o grande e se desse caso, que pra mim, assim, se ele é preso, ele, assim, não comete esses crimes. Não dá pra dizer que ele não ia ser esse camaleão social, como eu falei antes, e conseguir se soltar antes, mas é aquilo, ele tava em liberdade condicional e ele ia voltar pra cadeia, né? Vamos voltar no primeiro caso, então, o Timothy McCoy, isso, Marisa, que é o primeiro caso dele? Sim. Vamos lá. No dia 2 de janeiro de 72, um menino de 16 anos, o Timothy McCoy, ele perde o ônibus e só vai ter um ônibus daqui a 10 horas. E ele encontra um motorista, que é o Gacy. Ele oferece carona para ele visitar Chicago e depois o Gacy oferece para ele dormir. Aí depois disso, o Gacy tem relação sexual com o Timothy. Não sabemos se é verdade, porque o Gacy, ele dá uma entrevista e fala que ele acorda e o Timothy tá com uma faca na mão. E aí o Gacy se desespera, pega a faca e eles lutam para ter o controle dessa faca. Depois do controle dessa faca, quando o Gacy consegue pegar o controle da faca, ele esfaqueia o Timothy várias vezes. E segundo o Gacy, ele desce para a cozinha e tá lá o café pronto. Muitos dizem que isso pode ser o Gacy tentando suavizar, botando a culpa no menino, sabe, para ele não ser considerado culpado ou para ele se liberar um pouco desse estigma que tem de matador e etc. E daí aqui a gente tem o primeiro caso do Gacy. E o Gacy até escreveu para os policiais que ele era como se ele tivesse um orgasmo que entorpece a mente. Ele ter a relação sexual e matar. Era um orgasmo que entorpecia a mente. Porque faz me lembrar, né, que a maioria dos serial killers homens, a motivação deles é sempre sexual, né? É em relação ao prazer. A maioria das vezes. Enquanto as serial killers mulheres geralmente fazem por conta de dinheiro. Então acho que no caso do Gacy é bem a maneira que a maioria dos serial killers homens agem. Então faz sentido se a gente pensar por esse lado. Isso, agora a gente vai pro modus operandi dos casos. Como que se dava esse modus operandi? Qual que era o padrão do Pogo? Ou melhor, do John Wayne Gacy? Modus operandi é a maneira que o serial killer age, né? Eu sempre tento traduzir com essa frase assim pro pessoal que não conheceu esse termo, mas se você é novo do mundo da criminologia, você tem que se acostumar, porque você vai ter que ouvir isso o tempo inteiro, né? Então, na verdade, ele tinha até que várias maneiras diferentes, assim, de atrair ou de sequestrar a vítima, né? Como ele era dono daquela loja que eu falei pra vocês, de materiais de construção, ele acabava oferecendo empregos, entrevistas de emprego pra esses jovens, empregos de verão e tudo mais. E eles iam fazer essa entrevista de emprego e, infelizmente, acabavam se tornando vítimas dele. Todas as vítimas dele foram homens, todos eles garotos bem jovens, a maioria na sua adolescência. Outra forma que ele tinha, ele se vestia de policial e ele ia até locais assim, onde ele sabia que tinha bastante jovens. Porque assim, o que acontecia é que o Gacy, ele pegava o carro dele e ia andar pelas ruas e procurava garotos marginalizados que ninguém dava atenção. E aí sempre quando o Gacy era questionado sobre por que você só contrata adolescentes, ele sempre tinha na ponta da língua que adolescentes eram mais baratos, a hora, o trabalho, e muitos desses casos do Gacy, ele não paga esses adolescentes e ele acaba matando esses adolescentes e nada é feito. É isso, eu acho inacreditável nesses casos. Sim, e até muitos desses adolescentes, eles acabavam precisando de dinheiro, né? E o Gacy oferecia dinheiro em troca de sexo. Eram garotos, assim, que realmente estavam precisando daquele dinheiro e eles também iam pra casa do Gacy e acontecia todas as coisas que aconteciam, né? Então
Então o Gacy levava eles para aquele compartimento secreto que eu falei que ele construiu na casa dele, que era uma espécie de um porão. Lá ele algemava esses adolescentes e daí começava as horas de tortura e de abuso sexual que esses adolescentes sofriam. Eram realmente horas que eles ficavam lá. O Gacy sempre falava que ele usava o truque da corda na hora de matar, que basicamente ele usava uma corda de nylon ou uma corda normal e estrangulava esse jovem até a morte. Era a maneira que ele mais usava pra matar esses adolescentes, né? Tem a história, né? Eu acho que essa parte aqui, não sei se ela é tão confirmada assim, de que durante alguns assassinatos e algumas sessões de tortura, ele se fantasiava de Pogo, o palhaço, pra fazer esse tipo de coisa, né? Aí a gente vai ter a grande questão. Muitos dos especialistas falam que isso foi uma coisa que a mídia fez para dar atenção pro caso, sabe? Foi uma coisa que isso chamava a atenção da mídia, trazia mais leitores e, querendo ou não, a gente sabe que a mídia vai atrás da notícia, mas vai atrás da notícia que é mais escabrosa. Então isso tem vários ICs que alguns dizem que ele não se fantasiava. Mas voltando só pro modus operandi dele, eram adolescentes. Na maioria das vezes ele embebedava esses adolescentes, depois ele torturava, tinha a questão da violência sexual e depois ele matava por sufocamento. Então esse é o modus operandi do Gacy. Além disso, também tem uma coisa que eu achei nas minhas referências, de que ele gostava de ler certas passagens bíblicas antes de executar as vítimas dele. Esse também dizem que não é muito confirmado, mas... Mas é aquele lance, né, gente? Se ele fez tudo isso, eu não duvido de nada. A gente só tem que colocar essa grande asterisco. É bom colocar esse parênteses. E depois que ele matava as vítimas, a forma que ele fazia pra esconder os corpos, pra se livrar deles, era enterrar os corpos ali mesmo, no porão da casa dele, né? Só que chegou um momento, né, que começou a faltar espaço e o cheiro começou a ficar muito forte, tanto que acho que até os vizinhos no futuro começaram a perceber esse cheiro que tava vindo da casa dele. Então ele começa a trocar de tática, vamos dizer assim, e ele começa a jogar os corpos desses adolescentes num rio chamado Des Plaines, em Illinois. Tanto que sempre quando questionavam o Gacy, porque o Gacy vivia fazendo obras para aumentar, digamos, esse compartimento mortuário, digamos assim, que ele tinha, e tem até alguns, eu acho que um menino, que o caso dele é basicamente, ele vai fazer uma obra pro Gacy, ele literalmente estava cavando a própria sepultura, porque ele vai cavar, e aí a desculpa do Gacy desse cheiro forte era porque ele dizia que tinha um problema de esgoto, encanamento de esgoto que era rompido, e era por isso que tinha esse fedor e esse mau cheiro. E lá por 78, dia 22 de maio de 78, o Jeff Rignall é uma das vítimas, tá? E o Gacy é uma das vítimas que fica viva no caso do Gacy. Então o Rignall, ele é sedado com cloroforme, ele é estuprado, ele é torturado, ele é abandonado num parque da região. O Lincoln Park. Isso, o Lincoln Park, esse é o nome do parque. E ele consegue meio inconsciente voltar para o AP da sua namorada, ele reporta para a polícia, no entanto, os policiais não dão tanto crédito e não querem nem expedir um mandato de prisão para o Gacy. Esse garoto, ele vai ser uma peça-chave na acusação do Gacy e dizem que o depoimento dele foi um dos depoimentos mais chocantes, assim, porque ele vomitava no próprio depoimento, ele sofria muito para relatar o que aconteceu e o Gacy sempre deixava ele numa forma meio semiconsciente com o cloroforme. Pra você ter uma ideia, o Gacy usou tanto o cloroforme dele que o Rignall, ele tem um dano irreparável no fígado pela inalação demasiada da própria substância do cloroforme. Isso é bem chocante. E ele praticamente quase não lembrou, né? Porque quando ele acordou no Lincoln Park, ele não sabia direito o que tinha acontecido, ele foi recuperando a memória deles aos poucos. E ele praticamente fez a investigação sozinho, né? Porque ele conseguiu, depois de muito tempo, lembrar o modelo do carro desse homem que tinha sequestrado ele. Ele volta pra avenida onde ele tinha sido sequestrado, onde tinha pegado essa carona com o Gacy, até que o Gacy passa com o carro, era um Oldsmobile preto, ele passa e ele começa a seguir esse carro, ele acha a casa do Gacy, daí ele faz a denúncia. Então, tipo assim, ele foi persistente em ser
era ouvido. Sim, tanto porque a polícia não acreditava. A polícia tinha o Gacy, como um cidadão modelo. E, gente, a gente tem que pensar que o Gacy, na comunidade dele, gerava muito emprego. Como a Marisa falou, tinha aquele faturamento absurdo. E o Gacy, ele trabalhava 12 a 16 horas por dia. Então, o Gacy era o protótipo do pai trabalhador, que tinha uma empresa, que era bem sucedido. Então, no caso do Gacy, tem muito dessa dificuldade de prender o Gacy, porque ficavam com aquela questão dele ser modelo, sabe? E não é nem como é no caso do Ted Bundy, que é a mídia colocando ele como modelo, não. No caso do Gacy, a sociedade que dá esse status e ele procura por esse status. Então, nas rachaduras dele, quando ele é preso, o pai dele morre pouco tempo depois dele ser preso. E o Gacy interpreta isso como o pai dele morreu por causa da vergonha dele ter sido preso. Então, o Gacy queria muito agradar o pai. Aquela questão de novo, persistiu pra sempre, né? Sim, quando o Gacy era o empresário no KFC, que era o gerente, o pai dele se demonstrou muito orgulhoso e até meio que voltou atrás naquela questão de falar que o filho não conseguia ser bem sucedido. O pai dele voltou atrás, falou que ele era bem sucedido e o Gacy trata aquela época como uma das melhores épocas da vida dele. Como é que se deu a prisão do Gacy? Na verdade, assim, por mais que o Jeffrey não tenha sido tão ouvido na época, de certa forma botou um alerta na cabeça da polícia, vamos dizer assim. E tava ficando cada vez mais complicado pro Gacy, até porque os vizinhos começaram a achar que tava rolando uma movimentação estranha. Alguns deles começaram a ouvir alguns gritos, mas era aquele negócio assim, mas será que foi? Mas começou a rolar uma conspiração, assim, de que alguma coisa de errado tava acontecendo e que era o Gacy o responsável por todos esses desaparecimentos que estavam acontecendo. Até que, a polícia já estava buscando um adolescente, chamado Robert Pitts. Lembrando que esse menino, ele vinha de uma família que tinha um pouco mais de condições financeiras, ele tinha 15 anos, e a polícia meio que percebeu que o Gacy era um dos principais suspeitos. Então, assim, eles começaram a abrir uma investigação contra ele e começar a buscar mandatos para poder ir para casa dele, começaram a investigar sobre ele, observar as outras coisas que ele teria feito, e aí que começa a investigação em si. Tanto que o Gacy, ele fica tão incomodado que ele vai e abre uma ação civil contra o departamento de polícia por assédio. E essa pressão lenta vai incomodando o Gacy e isso vai, digamos assim, ser a derrocada dele, que ele vai acabar cometendo seus erros. Chega um determinado dia que a polícia vai até a casa do Gacy, que ficava em Norwood Park, que era um bairro residencial lá de Chicago, e lá eles começam a encontrar coisas estranhas, É aí que as provas começam a aparecer. Primeiro que eles acharam várias revistas pornográficas onde tinha homens muito mais velhos se relacionando com meninos muito mais jovens. Tinha um vibrador que estava incrustado de fezes e a polícia já começou a perceber que alguma coisa estava errada e eles acham esse compartimento secreto e quando eles chegam lá, o compartimento estava totalmente inundado. Então eles têm que drenar essa água e quando eles fazem isso, eles começam a encontrar vários restos mortais de vários garotos diferentes. Se eu não me engano, só nesse compartimento secreto, deixa eu pegar o número aqui, havia 29 corpos. Então, gente, imagina. Cara, eu fico pensando sempre no cheiro. Imagina o cheiro que era esse lugar. Bom, o John é preso por causa disso, Não tinha nem como falar que não tinha sido ele. E a partir do momento que ele é preso, ele praticamente já começa a assumir e confessar os crimes, Mas ele tenta, assim como muitos serial killers, alegar que ele era insano. Outra coisa, era tão brutal essa questão de eles drenarem que os policiais, eles bebiam muito pra conseguir entrar na cena do crime do Gacy, entrar na casa do Gacy, os policiais se embebedavam muito. Eu acredito que isso vai estar no documentário que vai ter sobre o John Wayne Gacy, porque é uma das coisas que vários policiais relatam que eles tinham que se embebedar e beber muito para conseguir aguentar os horrores que tinham na casa do Gacy, porque, gente, eram 29 cadáveres, eram 29 pessoas. Tem pessoas até hoje que não foram identificadas. Acho que são 6 ou 7 corpos que não foram identificados até hoje, porque o caso ainda está em aberto.
Fora os que ele jogava no rio. Sim, tinha também essa questão deles que jogavam no rio. O John, ele vai tentar alegar insanidade. Ele faz vários testes psicológicos, ele faz 300 horas de teste psicológico, testam ele para esquizofrenia, para transtorno de personalidade múltipla, porque ele falava que, no primeira acusação, começava a defesa dele falava que ele era esquizofrênico, depois ele dizia que ele tinha teste de personalidade múltipla, mas isso nunca colou porque as pessoas que trabalhavam com o Gacy, tinham relações com o Gacy, dizia que ele sabia o que ele estava fazendo. E essa questão da personalidade múltipla, muito da questão de ele teria que compartimentalizar para ele não lembrar, e ele lembrava das atrocidades que ele fazia, e as pessoas viam que ele era lúcido. Essa pecha de insanidade não colou, né, Marisa? Tem aqui, né, que ele contava para os policiais que ele tinha 4 personalidades: o empreiteiro, o palhaço, o político e o assassino, sendo que esse último assassino, o nome que ele tinha era Jack Hanson. Então essas eram as 4 personalidades que supostamente ele tinha, mas realmente isso não colou, não foi comprovado absolutamente nada, e ele foi considerado culpado do mesmo jeito. A alegação não foi aceita, né? Mas, como o Thiago disse, ele fez horas de tratamentos psicológicos para ver o que estava acontecendo com ele, e os psiquiatras descreveram ele como uma pessoa compulsiva, perfeccionista, paranoico, sociopata, narcisista, mentiroso patológico e multipolar. Caramba, ele fez a carteirinha, bingo! Bingo, parabéns! Mas o julgamento dele foi bem complicado, né? Mas acabou que não teve como, e ele foi considerado culpado por 33 mortes, gente. Isso é o que foi confirmado, né? Serial killer a gente sempre pode achar que foi pra mais, né? 33 é o que se sabe, né? Mas eu não sei quantos seriam as supostas. Você tem o número de quantos seriam as supostas vítimas? Não tem, porque o que acontece? O Gacy, ele tinha essa empresa, e essa empresa do Gacy fazia muito sucesso. E aí vai rolar uma das primeiras, digamos, teorias da conspiração desse caso, que é: será que o Gacy tem ajuda? Porque em vários casos, em várias datas que é dita, tanto nesses casos, ele acaba não estando na cidade. O Gacy não estava na cidade, mas a vítima desapareceu. Então tem essa coisa que o Gacy era ajudado, ele tinha alguém que ajudava ele, e como o Gacy ele viajava muito, acham que, pelo menos é o que um dos principais investigadores do FBI que vai falar com ele acha que não é só essas 33, que tem muito mais gente, que o Gacy viajava para todo lugar do país, por causa dessa questão dele ser gerente do KFC, depois quando ele tinha lá o próprio negócio. Então acham que pode ser muito mais crianças, muito mais meninos, porque ele pegava justamente meninos fragilizados, que tinham uma questão de ser marginalizados. Realmente, naquele negócio da gente nunca vai saber, e sempre nesses casos de serial killer já é difícil pra polícia identificar que é uma mesma pessoa que tá fazendo. Quando acontece de acontecer em vários locais diferentes, como por exemplo o Ted Bundy, que fazia em vários estados, né, as vítimas, fica mais difícil ainda pra polícia, ainda mais nessa época que não tinha como eles se comunicarem adequadamente, então não tinha como eles saberem o que tava rolando, de investigação nos outros estados, nas outras cidades, pra que eles cruzassem as pesquisas, né? Então realmente a gente nunca vai saber, mas de qualquer forma ele foi acusado por essas 33 mortes, ele foi sentenciado à pena de morte por injeção letal. E lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar que tem pena de morte, a pena de morte ela não é imediata, eles têm que esperar no corredor da morte. Esse corredor da morte pode levar anos. Tem uns que vão mais rápido, tem outros que tem que ficar 30 anos no corredor da morte. Tem vários casos que eles acabam sendo sentenciados à morte, mas eles morrem antes mesmo de chegar o dia. Ele ficou 14 anos esperando no corredor da morte, e durante essa fase ele fez várias coisas, né? Ele pintou vários quadros, né, Thiago? Sim, eu acho muito incrível. Incrível e bizarro, né? Porque ele pintou vários quadros e ele teve um lucro com esses quadros de aproximadamente $140 mil, gente. $140 mil. Isso é enquanto ele estava vivo? Sim, bom, eu não tenho essa informação, é o total. Eu também não tenho essa informação. Eu sei que foi bastante dinheiro, mas não tenho. Entendi. Mas os quadros que ele pintava eram de palhaços, muitos do Pogo, né? E também de personagens da Disney. Ele sempre trazia o Pogo de volta, ele gostava dessa figura que ele criou de Pogo, o palhaço. Então dá pra ver que é uma coisa muito identitária do Gacy trazer o Pogo e nos desenhos. E, meu Deus, Marisa, os desenhos são assustadores. Pô, ele não desenhava bem, parecia uma criança desenhando, mas eram assustadores, meu Deus. É terrível, gente. Depois vocês vão dar um Google aí
achei. Eu acho que tem um que até que parece o desenho que tem lá no Minecraft, que é tipo uma caveira pegando fogo. Ai, tem umas coisas muito loucas que ele pintava. E deu uma boa grana, né? Eu acho que esse dinheiro provavelmente foi pra família dele, né? Não vai diretamente pra ele. Não sei exatamente sobre essa parte. Essa parte é mais difícil. O fato é, assim, que depois, assim, que ele foi preso, acho que já não tinha mais pra onde, né, ele esconder esse lado assassino dele. Ele começou a se orgulhar da fama que ele tinha como serial killer. Ele começou a achar isso uma coisa legal. Ele dizia que ele se orgulhava de saber que ele tinha inspirado tantos livros, tantos filmes, tantas peças de teatro e tantas músicas. Então ele começou a falar disso depois de um tempo com bastante orgulho. E vamos lá, Marisa. Agora a gente chegou na hora de, antes de falar da morte, a gente tem que falar do que o Pogo inspirou na cultura pop. Eu sei que o It, a Coisa, que é do Stephen King, isso, ele é totalmente, o Pogo é a inspiração máxima pro Pennywise, que tanto a questão do terreno ser não fértil, da casa ser assombrada, toda essa questão já começa a fazer parte da cultura pop, ele já vai enraizando essa questão do palhaço, esse palhaço que a gente teme, tanto que o medo para palhaço, digamos assim, a fobia de palhaço, o nome dela é bem engraçado, é a courofobia, que é um distúrbio de ter medo de palhaço, mas ele é um distúrbio não clínico, ele não tem uma forma clínica de ter. Essa ideia que a gente tem hoje em dia do palhaço assassino que a gente vê em tantos filmes é uma coisa que praticamente começou por causa do Gacy, né? Acho que ele inspirou, não cheguei a assistir a 4ª temporada de American Horror Story, mas a 4ª temporada é sobre circo, né? Sei que tem um personagem lá que é um palhaço assassino e basicamente ele foi inspirado no Gacy, mas acho que assim, o maior exemplo que eu tenho de como ele influenciou a cultura pop é o Coringa. Porque assim, quando o Coringa foi inventado, né, a ideia deles era que ele fosse um personagem meio engraçado. O Coringa nem ia ser um personagem que ia aparecer por muito tempo nos quadrinhos do Batman. Ele aparecia em algumas, mas era pra ele ser engraçado, para as pessoas rirem da cara dele. Só que depois, o Gacy meio que acabou influenciando pra que a gente conhecesse esse Coringa psicótico que a gente vê por aí. Essa coisa que a gente tem do Coringa hoje em dia ser louco, ser psicopata, de matar os outros e tudo mais, foi justamente por causa do Gacy. Nesse último filme que teve com o Joaquin Phoenix, né, o Coringa de 2019, se vocês forem ver a maquiagem do Joaquin Phoenix e forem ver a maquiagem do Gacy, é praticamente a mesma. É muito parecido, eles se inspiraram de fato na maquiagem que o Gacy usava. E além disso, né, um easter egg que eu acabei vendo na internet, né, é que tem um determinado momento do filme que ele vai fazer um stand-up, né, e o nome do stand-up comedy que ele faz é Pogos. Então tá bem atrás do Joaquin Phoenix, assim, escrito bem grande, Pogos, que era o nome do bar que ele foi se apresentar. E quando eu percebi isso, eu fiquei, nossa, não acredito que eles fizeram isso. Uau, realmente, isso você me falou, eu falei, mas é verdade, não é possível, eu fui lá, olhei a cena e falei, cara, é verdade, que loucura, né? E aí você começa Sim. a ver como ele influenciou, e tanto aquelas pegadinhas, tipo, a pegadinha lá Silvio Santos, do palhaço demoníaco que fica na praça escura e etc, tudo isso vem desse palhaço, do Pogo Palhaço. E gente, o palhaço é muito estranho, é muito... Eu, pelo menos particularmente, Thiago, não tenho medo de palhaço, mas eu não me sinto confortável em ter palhaço perto. E você, Marisa, você tem um conforto, desconforto, acha legal, não acha? Eu nunca gostei de palhaço, tava até conversando com um amigo meu que a gente tem a impressão que a função do palhaço é de deixar as pessoas desconfortáveis, né? Porque, nossa senhora, é muito chato, eu não gosto de palhaço. E eu não sei, assim, mas eu olho pras fotos do Gacy, eu sinto muito calafrio quando ele tá de palhaço. Eu não sei se é porque eu sei quem ele é, ou se é porque é simplesmente bizarro, de qualquer forma. Eu lembro de quando eu vi esse caso a primeira vez, eu vi a foto dele de palhaço, nossa senhora. Eu não tenho medo de palhaço, mas eu me senti meio mal de ficar olhando. O Gacy eu tenho muito, muito medo, vou ser bem sincero, eu acho muito estranho, porque é uma maquiagem meio mal feita, ele é meio bonachão, assim, então, nossa, eu tenho particularmente muito medo. Tanto que, se eu não me engano, eu não tenho certeza quem, mas eu sei que um membro de uma banda de metal bem famosa comprou a fantasia dele. Se eu não me engano, foi algum dos membros do Slayer, Loucura, mas eu não tenho né? certeza. E ele comprou por muita grana a fantasia dele. Eu não sei exatamente por quanto, mas ele pagou, tipo, muito caro. Tipo, eu fico pensando, tá, vai fazer o que com isso aqui? Eu sei que tem gente que coleciona essas coisas de terror. Eu até vi no TikTok esse tempo um cara que comprou os óculos do Jeffrey Dahmer. Tem gosto pra tudo, né? Mas, sei lá, achei bizarro. Então, agora falando de
bandas também, de coisas estranhas, eu sempre acho engraçado. Esse caso eu acho que você vai achar bem engraçado, Marisa. E procura Lituânia 1992 Olimpíadas e veja a camiseta da Lituânia que disputou as Olimpíadas. A Lituânia era um ex-país da sua União Soviética e quando a Lituânia vai, ela não tem dinheiro. Só que tem um baterista do Grateful Dead que gosta muito, muito de um jogador que faz parte do time dele, do Golden State Warriors. Agora eu não vou lembrar qual que era o jogador. E o Grateful Dead paga a camiseta e os equipamentos para eles irem participar das Olimpíadas. E é um dos itens mais cobiçados e é bizarro a camiseta. Se você digitar Lituânia 1992 Olimpíadas, você vai ver que bizarro é. É tipo uma Lituânia escrita com uma letra meio estranha, com uma caveira, uma coisa bem psicodélica. Muito, muito bizarro. É muito design is my passion. Sim, eu acho muito bizarro. Esse caso da Lituânia eu acho sensacional, porque se eu não me engano eles ficam com o vice-campeonato. Eles só perdem para os Estados Unidos, é bem na época do Dream Team, que tem Michael Jordan, Scottie Pippen, vários jogadores icônicos do basquete, Magic Johnson, Larry Bird. Então eu acho essas questões de banda se envolvendo com serial killer, banda se envolvendo com time de basquete, é uma coisa assim muito comédia pastelão, até parece filme ruim, né, Marisa? E principalmente essas bandas de metal, eles têm muito de querer falar de serial killer, tem várias que fizeram música sobre o Gacy, inclusive. Não consigo pensar em nenhum exemplo até agora porque eu esqueci de anotar, mas eu sei que tem várias. Então vamos falar qual foi a última refeição do Gacy, o que ele comeu? Acho que vamos pros final moments dele, né? A sentença dele foi proferida no dia 10 de maio de 1994. Ele morreu em Stateville Correctional Center, em Illinois, né? A última refeição dele foi bem caprichada, olha só. Frango frito, camarão, batatas fritas e morango fresco. Olha só. Fresco, olha só. Teve essa exigência, né? Uau, realmente comeu como um rei. Eu acho muito estranho, vou ser bem sincero, eu acho muito estranho essa questão da última refeição. Eu particularmente não entendo. Se alguém puder me explicar. É uma coisa muito cultural lá nos Estados Unidos, esse lance da última refeição. É uma coisa que é parte da cultura mesmo, porque pena de morte tem lá faz muito tempo, mas eu sei que em alguns estados, no Texas, por exemplo, já não tem esse lance da última refeição que eles podem escolher. É uma refeição padrão que eles vão lá e recebem todo mundo igual, mas é meio que tipo uma coisa cultural deles mesmo. Uau, isso pra mim é bem surreal, mas vamos lá então. O que mais se sabe é que depois dele ter feito essa última refeição, ele permaneceu na companhia de familiares e amigos, né, até as 9 horas, e por volta das 11 eles começaram os preparativos, prenderam ele na maca, na verdade prenderam ele na maca 00:01, né, prenderam ele na maca, começaram a colocar a injeção letal. O que se sabe é que chegou um momento que um dos canos do soro entupiu, e ele começou meio que a tossir muito forte, começou a passar muito mal, daí eles tiveram que fechar a janela, porque as pessoas podem meio que ficar vendo, a família, que cena maravilhosa, né, vendo o cara morrer, né, aí eles tamparam a janela porque começou a dar problema, mas depois ele morreu no dia 10 de maio. E outra coisa interessante é que acontece muito isso nos Estados Unidos, quando esses caras muito famosos vão morrer na pena de morte e tal, que a mídia faz uma cobertura muito forte, mas tipo, muito forte mesmo. Então tava todo mundo em peso em volta da prisão, aguardando o momento que o Gacy ia morrer. Várias pessoas foram com cartazes, tem as fotos desse dia com cartazes, assim. Eu acho que tem até um cartaz que fala, finalmente vai matar esse palhaço maldito. Tipo, as pessoas vão lá com cadeira mesmo, vai todo mundo em peso celebrar que o cara vai morrer. Esse dia é quase como uma comemoração, as pessoas vão lá e ficam várias pessoas, e uma das frases mais emblemáticas é nenhuma lágrima para o palhaço, porque assim, gente, vamos lembrar, é anos 70, tá? Vai começar os primeiros casos criminais, a década de 70 é conhecido como a década do serial killer, porque antes disso, não é que não existia, mas é que nível maior dessa época, né? Até falo, o pessoal da minha live tira sarro, né? Que épocas que eu não gostaria de viver. Estados Unidos, anos 70, porque, gente, é até engraçado, né? É um traço quase que cultural, assim. Eu até tenho muita curiosidade em estudar sobre isso academicamente, essa década de 70, porque é quando se dá vários dos casos. Ted Bundy, John Wayne Gacy. Qual outros casos você lembra que são da década de 70, Marisa? Cara, vários. Ed Kemper,
Dr. Charles Manson. Nossa, tem vários mesmos. E Na verdade, a maioria, se você for ver. Os outros que eu conheço foi tipo anos 80, mas a maioria desses muito famosos, assim, foi tudo anos 70. também porque tinha uma cobertura bem forte da mídia, né? Era uma coisa nova, era uma novidade. E também o Gacy, ele chamou muita atenção porque, gente, ele tinha 29 pessoas no porão da casa dele. Digamos assim, ele tinha 29 pessoas enterradas na casa dele. Era muita gente. Antes disso, não se tinha uma quantidade tão grande. E até como a gente disse anteriormente, no caso do Ted Bundy era difícil porque a polícia demorava para achar os corpos, etc. E no caso do Gacy, tava lá embaixo da casa dele, sabe? É por isso que ele foi tão facilmente acusado e condenado. Sim, e acho que outra parte ficou muito conhecida desse caso, que ficou até meio icônico, foi a última frase, né? Porque além da última refeição, eles também têm o direito de falar uma última frase, e a frase dele foi simplesmente kick my ass, né? Chute a minha bunda. Ou seja, nem no último momento o cara cedeu, né? Considerações finais sobre o caso, Marisa. Você tem alguma? Eu acho que esse caso é muito doido, muito pesado. Eu acho também que é um caso, assim, pra quem gosta desse tipo de assunto clássico, né? Aquele caso, assim, dos mais famosos. Acho que todo mundo, assim, que faz podcast, YouTube e tudo mais. Esse vai ser sempre um dos primeiros casos que as pessoas vão falar. É muito interessante essa parte da cultura pop, na minha opinião. E eu acho que é isso. E você? Então, os meus 5 centavos são que o Gacy teve muita questão do abuso psicológico, do abuso físico. Era muito difícil lidar com o pai dele e pra mim é quase irreal que o Gacy ainda queria a aprovação do pai, sabe? E pra mim isso é muito inacreditável. Ele nunca teve raiva do pai, ele nunca demonstrou nenhuma, digamos, antipatia pelo pai, muito pelo contrário, ele sempre queria a aprovação do pai. E pra mim isso é muito surreal. Eu concordo com o que você disse. Mas acho que é isso por hoje, né? Esse podcast ficou comprido. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque vira e mexe, como foi o caso de hoje, a gente vai mandar uma enquete e vocês vão ter que decidir, ou então vai ser nós que vai decidir, mas fiquem aí e até a próxima quarta-feira. Até a próxima, pessoal.